Bom, vamos lá, Tiagão. Por que antes da gente entrar, cara, em ambiente de trabalho, antes da gente falar sobre todas essas coisas, você não dá um panorama sobre quem é Thiago Alves, sabe? Tipo, o que fez você se tornar um CEO de uma, porra, mega multinacional, que você tá falando aí, tem 18 marcas e tudo, e chegar nessa baita figura de autoridade que hoje é até embaixador da Audi aqui no Brasil, mano. Anda com o e-tron pra lá e pra cá, o cara é brabo, mano. Não é pouca coisa não. Não, então, fala aí, mano. Muito bom. Bom, prazer estar aqui com vocês hoje, né? A gente bater esse papo super bacana, falar de tendências e tudo mais. Mas deixa eu começar contando quem é o Thiago. Primeiro, o Thiago é pai de família, 2 crianças, né? 2 moleques ali. Eu provavelmente sou a terceira criança da casa, pior que eles para tudo, né? Cara, ao longo dos meus 40 anos de idade, eu já tenho 25 anos de trajetória profissional. Comecei com 15 anos. Eu sou mineiro, vim morar em São Paulo com 11, né? Cheguei aqui nessa selva de pedra, Caraca. sem saber nada com nada. Eu vim de uma cidade que tinha 4 mil habitantes, pra vocês terem uma ideia da diferença, né? Não, completamente. Chegar em São Paulo, a gente... E foi por causa de trabalho de família que você Isso, veio? na verdade, meu pai sempre trabalhou em São Paulo, a gente morava em Minas, na época não tinha condição de morar todo mundo em São Paulo, até que meu pai alugou uma casa aqui, a gente veio morar aqui. Meu pai foi bancário a vida inteira, 38 anos trabalhando no banco, Banco Safra, aposentou no banco, uma história muito legal lá. Entendi. E aí, quando eu vim para São Paulo, assim, não sabia o que era nada. Pra vocês terem uma ideia, na cidade onde eu morava, a gente não tinha TV a cores, a gente não tinha bombeiro. Então, a primeira coisa que eu fiz em São Paulo foi botar fogo no tapete e deixar minha mãe bem tranquila e falar, calma que aqui tem bombeiro, não se preocupe. A gente pegar fogo na casa, a gente vai chamar os bombeiros. Eu sempre estudei em escola pública, foi uma característica muito interessante da minha família, né? Até pela condição que a gente tinha na época, não tinha como ir para escola particular. Meu pai falou, olha, entre pagar uma casa para a gente morar e vocês estudarem em escola particular, eu vou ter uma casa e vocês vão estudar onde der. Então, eu fui para o colégio público. Cara, já instalei Sulfilme. Meu primeiro emprego, instalando Sulfilme em carro. Depois eu fui fazer manutenção de equipamento odontológico. Depois eu entrei num provedor de internet em 1996, aqui na Berrini. A Berrini mal estava começando, tinha um outro prédio. Eu entrei no provedor de internet para ser estagiário, para ficar controlando uma folhinha Excel de quais clientes estavam reclamando, quais não estavam reclamando. Essa era a minha função ali. Dali eu comecei a entrar em tecnologia, colei nos programadores, comecei a aprender programação. Fiquei nesse provedor de internet um tempo. A gente atendia o consulado da Hungria. Eu não falava húngaro, tive que aprender a falar inglês para poder lidar com eles ali na raça, estudando, sozinho. Passei em faculdade pública, fiz colégio técnico público também, então eu sempre tive uma carreira no lado da escola pública, que foi muito bom, acabei ajudando minha família, e que me levou muito para o lado técnico. Sou engenheiro de formação, engenheiro mecânico, nunca atuei com engenharia mecânica, sempre fiquei no lado de serviços. Estou quase terminando essa daí. Coitado, meus pesos. Não, eu penso igual. Ó, você vê que o cara bem sucedido incrível, e não tá fazendo nada a ver com o que ele deu na faculdade, né? Assim, é outra parada. Eu brinco muito, assim, a engenharia mecânica me deu, cara, muito conhecimento. Acho que o engenheiro, ele é um profissional multifuncional, multidisciplinar, que é bacana. Ele tem as características e habilidades do profissional de hoje, que é saber de tudo, um pouco. Não pode ser muito especialista hoje em dia, a não ser que você esteja aprofundado demais. Mas hoje a gente tem que saber de tudo, né? Certo. E o engenheiro tem essa facilidade. Então, na minha época, foi muito bom, porque eu comecei a trabalhar numa empresa que chamava Grupo Senco, do Ricardo Semler. Aliás, um abraço para o Ricardo, se estiver nos ouvindo aí, que era o principal empreendedor do Brasil nos anos 90. Quem não conhecia o Ricardo e seus livros, né? Virando a própria mesa, Você Está Louco. Ele era a referência de empreendedorismo no Brasil. E eu entrei lá como estagiário, e em 3 anos no Grupo Senco eu saí de lá como diretor. Olha só, em 3 anos como estagiário para ser diretor. E aí ele montou uma startup dentro do grupo que chama Senco Manutenção. Era uma empresa para atender manutenção de agência bancária. Olha que negócio doido, cara. Fui mexer com porta de segurança, esses ATMs, manutenção de ar-condicionado, de elétrica, de agência bancária. Eu não entendia nada de banco. Eu era engenheiro, né, cara? Eu entendia carro, não sabia de banco. E fomos lá. Eu fui o primeiro funcionário dessa startup. Então foi legal que eu fui um funcionário número 1 ali. Eu desenhei do uniforme, a ordem de serviço, que ferramenta o cara ia levar. Essa empresa foi vendida 3 anos depois com 3.500 funcionários. Caraca, e eu era o head legal. já dessa unidade de negócio dentro do grupo. Então, para mim, foi a minha escola. Escola de empreendedorismo, de gestão, de crescimento. Ainda mais porque eu estava numa idade interessantíssima, como a de vocês, que é aquela idade que você camela, que você vai 14, 16 horas por dia, que você não tem criança em casa te esperando, que, né, tipo, o final de semana, tudo bem, você trabalhar, e você curte tudo que você está fazendo, você não se preocupa, e, aliás, eu acho que é um grande arrependimento que eu tenho, com qualidade de vida nessa época, né? Você leva muito os negócios, né, para crescer, fazer carreira, atingir o sucesso, e esquece um pouquinho. Para resumir, então, da Senco eu fui para uma dinamarquesa, ISS, fiquei uns anos fora do Brasil, cuidei de Portugal, Espanha, América Latina, depois voltei para o Brasil pela Johnson, fiquei na Johnson mais 3 anos, cuidando de América Latina na Johnson,
E na Johnson, um dia, eu era cliente da Regus. E a gente usava Regus para crescer na América Latina inteira. Então eu mandava, tipo, olha, vou abrir um escritório na Bolívia. E contava com a Regus para crescer, Colômbia e tal. E eu estava tentando falar com alguém na região e eu não conseguia falar com ninguém ali para crescer mais rápido com a Regus. Aí eu achei o fundador da Regus lá fora, pelo LinkedIn, mandei um e-mail para ele e falei, cara, olha, a empresa que você criou é fantástica, o conceito é maravilhoso, mas, cara, eu não estou encontrando ninguém para eu falar que é nível executivo. Ou a pessoa se esconde ou não tem ninguém. Se não tiver ninguém, conte comigo. Se tiver alguém, manda ela me ligar, né? No outro dia, me ligou o RH, olha, o que você quer dizer com esse e-mail? Eu falei, olha, acho que ficou bem claro, mas tudo bem, né? Vamos... Se você sabe ler, ficou bem claro. Em inglês, ok, mas tudo bem, vamos lá, né? Cara, 4 meses depois eu tava na Regus. Entendeu? Tipo, para tocar o negócio da América Latina. Só que aí, quando eu cheguei aqui, o negócio da América Latina... Tu foi direto já na posição de liderança, então. Direto como CEO. CEO Brasil e COO Latam. Eu acumulo essa função de operações Latam. Só que o Brasil é tão grande dentro do portfólio da Regus que não fazia sentido eu ficar dividindo o meu tempo. Então, a gente trouxe um outro executivo que fica aqui no Brasil, mas ele que toca a América Latina. E eu sou focado 100% no aqui mercado no Brasil. brasileiro. Cara, eu acho que, assim, é muito maneira a tua história. Porque, pô, você estudou em escola pública a sua vida inteira, né? Você veio de uma cidade onde eu acredito que a mentalidade das pessoas não seja de gerar valor, de ter tanta riqueza, porque não tem muita referência, não é porque... Zero referência. Então, e você teve, acho que, talvez até uma sorte do seu pai vir para São Paulo e você poder se vislumbrar com o mundo, onde se associou a sua, bruta força de vontade para fazer trabalho bem feito, crescer, se associar a uma pessoa que você já admirava, você falou da literatura do Ricardo toda aí. Você era um fã dele. E eu acredito que tenha sido até uma forma de mentoria, né? Você foi subindo ali dentro e isso fez você ser reconhecido no mercado, a ponto de quando você mandar um e-mail, uma marca que você gostava já te reconhecer e trazer uma posição de liderança, mano. Então, muito foda, cara. Eu fico, assim, prestigiado de verdade poder trocar a mesa com isso, né? E sabe uma história interessante? Eu esqueci de mencionar aqui, mas eu sempre falo nas entrevistas que é o seguinte... Quando eu tinha 18 anos, que eu passei na faculdade pública, eu passei para estudar de manhã. Então, eu precisava trabalhar, né? Não tinha essa opção de não trabalhar. Então, minha opção de trabalho era à tarde ou à noite. Cara, eu fui virar segurança noturno. Eu tenho 2 metros de altura, então para mim é fácil. Cara, já assustava, né? Eu tinha o primeiro requisito para ser segurança, né? 2 metros de altura, tá aqui, novo, moleque, tá bom. E eu fui segurança de um prédio na Faria Lima, que hoje tem uma Regus. Eu volto lá como cliente. Caramba, legal, hein? E, cara, e é tão, digamos, bacana você voltar lá. Ainda tem pessoas da minha época, de 20 anos atrás, que estão lá no prédio até hoje. Você reconhece as pessoas, toma um café com elas, entendeu? E é até uma forma de tentar inspirar, cara. Não é porque eu estava lá na segurança patrimonial, tudo bem. Foi um período pequeno ali da minha vida, talvez 6 meses, 8 meses. Mas não é porque eu estava ali que eu necessariamente ia ter que parar ali, né? Eu poderia tentar me desenvolver de outra forma. E voltar hoje como um executivo que tem um contrato de locação num AAA, na Faria Lima, num dos metros quadrados mais caros, provavelmente, das Américas aqui, né? No mesmo prédio que eu já fui segurança, isso também me ensina muita coisa.